Pastor Cláudio Duarte. Pastor Cláudio, dói ser bonito assim? Dói ser rico? Tem dor de cabeça, rico? Dói ser amado? Não, né? Te amo muito. Obrigado por você deixar tudo lá, viu, pastor Cláudio? Amém. E vir aqui, veio de carro, veio lá do Rio de Janeiro. Deus te abençoe. Deus abençoe. Você tá aí bonito. Colete, rapaz. Hoje o pastor Jorge não tomou o remédio dele. Isso vai ser tombado como patrimônio, essa vela. Bom, gente, para mim é um prazer muito grande poder estar aqui novamente. Sou grato a Deus. Pastor Jorge é um amigo, um querido, é isso aí que vocês estão vendo. Um homem abençoadíssimo, fazemos parte de um grupo muito saudável e eu louvo a Deus. E quem me introduziu nesse grupo foi ele, certo? Foi a um convite do pastor Jorge que eu entrei no CIMEB, certo? Isso, e tem sido uma bênção, certo? É um prazer ver Fernanda e Emerson novamente, Deus abençoe, pastor Daniel. Isso. Bom, gente, eu quero fazer uma reflexão com vocês, diante de tudo aquilo que eu já ouvi e fui ministrado. Eu quero começar com Provérbios 31, verso 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede ao de rubis. Eu gostaria que você prestasse atenção nesse texto, neste momento, porque esse texto fala de algo incomum. Você não anda pela rua tropeçando em rubis. Provavelmente, pouquíssimas de vocês talvez conheçam o rubi. Fosse capaz de identificar um rubi se alguém colocasse em sua mão. Ele é raro. Para encontrá-lo, são em lugares de difíceis acesso. A exploração, equipamento para localizá-lo, não são comuns do nosso cotidiano. E é esse tal de rubi que Deus diz que tem menos valor, e olha que ele é valioso, que uma mulher virtuosa. Isso me indica que não é qualquer mulher que é virtuosa. Que nós não encontramos uma mulher virtuosa em qualquer lugar. Que uma mulher virtuosa não anda passeando por aí à toa. Não se encontra em qualquer esquina. Mas, provavelmente, se alguém questionasse essas mulheres, elas diriam que são virtuosas. É lógico. A Bíblia diz que se alguém julgar a si mesmo, jamais será reprovado. Mas se um homem pegar uma mulher, pensando ser virtuosa, e se ela não for, ele vai ter um grande problema. Mas a decisão de ser virtuosa, ao contrário de um rubi, que por uma formação de dezenas de situações, aqui não me convém citar, ele é formado. Uma mulher, para ser virtuosa, ela só precisa de uma coisa: decidir que quer ser. Todas vocês podem se tornar a tal virtuosa, desde que queiram ser virtuosa. Então eu vou gastar aproximadamente 30 minutos com vocês, mas eu preciso fazer um caminho pelo que eu ouvi, a desvalorização, a dificuldade, os traumas. Nós precisamos entender a origem disso, a causa. Então eu quero mostrar umas informações para que vocês reflitam, porque se está difícil achar homem, e está. Você pegar no mesmo recipiente, ou seja, no mesmo indivíduo,
hoje, um indivíduo que seja homem e macho é quase impossível. O que é homem? Homem é o cara trabalhador, honesto, decente, respeitador, íntegro, que cumpre com seus compromissos, com seus deveres. Isso é homem. O que é macho? Macho é o cara do cerol, o cara que gosta de mulher. Você está entendendo? Qualquer oportunidade que ele tem, ele quer levar a senhora para a cama. Isso é macho. Achar esses dois adjetivos no mesmo cara. Hoje o cara é macho ou é homem? Às vezes a senhora acha um homem, nossa, o cara é sensacional, ele é bonito, ele é inteligente, ele é trabalhador, mas tem dor de cabeça, não pega a senhora. Se aborrecer com a senhora, fica de mal, não quer fazer amor. O cara é homem, mas não é macho. Às vezes a senhora tem um macho, o cara que... mas não é homem, não trabalha. E se é macho ou é homem? Se é macho e homem, aí casou. E o que sobrou para a senhora? Essa estralha que está aí. Tá certo? Agora, diga-se de passagem, eu não vim aqui falar nisso, isso é nos 5.000 homens, certo? O meu papel hoje é falar de uma mulher. Para achar um homem desse tipo, ela precisa, no mínimo, ser a tal virtuosa, senão vai ficar desequilibrado. Tá certo? Então, vamos olhar um pouquinho o começo dessa história. Não vou ficar citando muito o texto, mas aqui. E disse Deus: vamos fazer uma auxiliadora que lhe seja idônea. Por quê? Porque não é bom que o homem esteja só. Há uma preocupação de Deus neste momento. Não porque Adão não se sentia inteiro, não porque Adão não se sentia pleno, não é nada disso. A presença da mulher não vem porque Adão estava tristinho num canto, reclamando que não tinha, não era nada disso. Adão era um indivíduo inteiro, porque uma pessoa, para ser inteira, ela não precisa ter outra pessoa, ela pode ser inteira por si só, apenas com Deus. Essa é uma grande verdade. Então, se você se sente inteiro e não quer casar, é um direito que você tem. Vai ter problema lá na frente, quando envelhecer. Mas se você casou, vai ter problema atualmente. Então, é só uma questão de decisão. Mas a expressão sozinha tem muito mais a ver com o que Eva carrega, o que a mulher carrega, do que propriamente a presença dela. Quando a Bíblia diz: não é bom que o homem esteja só, vou fazer uma auxiliadora, preste atenção, auxiliadora, que lhe seja idônea. Deus vai fazer alguém que é diferente do Adão. Entendeu? Eva não é uma extensão de Adão, apesar de ser feita de uma parte dele. Porque se ela fosse uma extensão de Adão, Adão continuaria sozinho. Entende? Então, ela vem carregando características, posturas, capaz de resolver problemas, de sanar situações que Adão não conseguiria sanar, que por sua vez também carrega, certo? Qualidades para resolver problemas que Eva não poderia resolver. O grande problema é que quando descobrimos que alguém é diferente de nós, temos a tendência a buscar eliminar essas diferenças para que essa pessoa goste daquilo que nós gostamos. Deixe de existir para se tornar uma extensão de mim, porque eu quero eliminar essas características. Casou comigo? Então esqueça a sua família e fique com a minha.
Você não tem mais amigos, seus amigos são meus. Seus gostos, agora isso é um narcisismo. Mas é importante nós entendermos isso, porque isso vai desencadear um problema muito sério ao longo da história. Mas é bom entendermos que desde o início, as mulheres vieram para ser produtivas. A instrução é: cresça e multiplique, algo que Adão não poderia fazer sozinho, nem com uma mulher que não produzisse. Você vai enfrentar isso com os patriarcas. Abraão tem uma mulher fantástica, Sara, mas ela não produz. Isaac tem uma mulher extraordinária, Rebeca, mas ela não produz. Jacó tem uma mulher também extraordinária, Raquel, mas ela não produz. E quando não há produtividade, inevitavelmente um problema vai se estabelecer. Por quê? Porque a mulher veio para resolver questões que o homem não poderia resolver sozinho. Mas aí o homem descobriu a capacidade das mulheres. E para que elas não sobressaíssem, a primeira regra é: calem a boca. Vocês não têm voz. É isso. Sejam impedidas de falar. Mas elas venceram isso. Elas conseguiram alcançar seu espaço, sim ou não? Mas não vão para a escola. Não vão estudar. Vocês podem falar, mas não vão conseguir conhecimento. Entendeu? Vocês não vão poder estudar, não vão. E elas venceram. E foram estudar. Ah, vocês vão estudar? Tá bom. Mas o poder econômico está conosco. E vocês não vão trabalhar. Então, se você obedece, nós liberamos dinheiro. Comprou uma máquina de lavar, a televisão, a viagem. E eu aprendi uma coisa ao longo da minha vida: mulher é igual gordura. Ninguém segura. Se a senhora ganhou os pesos, tenta apertar aqui. Pula aqui. Apertou aqui, pula aqui. Porque mulher ninguém segura. E cuidado que a senhora pode estar rindo da senhora. Não, deixa quieto, dá tudo certo. Pela experiência. Tá certo? E elas foram trabalhar, sim ou não? Revolução industrial, as mulheres foram a lutar. Mas não vão votar? Não vão votar. Não tem direito ao... Pois as bichas votaram. E as bichas são insistentes. Sim ou não? Dirigir. Não vão dirigir. Certo? E até hoje tem preconceito. Às vezes você está com seu marido, tem alguém fazendo uma barbeiragem na frente. O que é? A mulher, quer ver que a mulher, quer ver que a mulher, quer ver que a mulher. Tem uns homens. Esse dia uma mulher falou comigo assim: pastor, não aguento meu marido, ele me humilha. Fala que eu estou feia, que eu estou velha, que eu estou gorda. Eu falei: e a senhora faz o quê? Ela falou: eu choro. Eu falei: menina, você chora? Ela falou: eu choro. Eu falei: você tinha que fazer alguma coisa. Ela falou: o que o senhor faria? Aí eu falei: não pergunta não. Não pergunta que eu sou criativo. Se eu sou uma mulher, eu ia botar o homem no lugar dele, se ele não soubesse. Ela falou: fala, pastor, se ele te chamasse de gorda e feia, o que você falaria com ele? Eu falaria: e eu sei que tem o pinto pequeno e a brocha. Que eu queria ver se ele ia... Acabei com o culto. Acabei com o culto. Você está rindo? Agora, eu não sei se você já observou algo que foi dito aqui, que foi muito importante. Você já ouviu dizer que na Bíblia tinha um discípulo que Jesus amava mais? Um discípulo mais? Você sabe quem ele é? Quem ele é? É João. Sim ou não?
Ah, tá bom. Agora me diga, você sabe quem disse que João era o mais amado? Quem foi que falou que o João era... Foi o João! O João! Que ele era o mais? Jesus disse. O João disse. Nós falamos. E nós falamos por quê? Porque o João... E o João falou por quê? Porque o João se via como mais amado. O que isso significa? Que as pessoas vão te respeitar como você se respeita. Elas vão te valorizar como você se valoriza. Você já ouviu isso aqui? Então, inevitavelmente, você vai precisar de um posicionamento. É você que se posiciona. Você viu a Fernanda narrando aqui, com meu filho e com qualquer outra pessoa. Pronto, e acabou. Você vai me respeitar no nível que eu me respeito. Esses dias eu estava com uma pessoa e ela me pediu, certo? Um homem que eu a tratasse como uma mulher. Eu falei, eu não vou fazer. Mas você não está me respeitando, pastor Cláudio. Eu disse, eu até posso ser visto dessa forma, mas deixa eu te explicar. Se eu, sabendo que você é um homem, te chamar de mulher, eu posso até estar te respeitando, mas eu estou me desrespeitando. E se para te respeitar eu preciso me desrespeitar, isso me indica que esse relacionamento não é cabível para nós dois. Ou você não me peça isso, ou eu vou embora e não quero me relacionar com você. Você está entendendo? Quem estabelece os limites é você. Mas o que uma mulher tem para ser tão valiosa a ponto de passar a esfera dos rubis? Primeira coisa, uma das mais preciosas que o homem pode adquirir nesse mundo. Provérbios 14:1. Toda mulher sábia. Repita comigo, sábia. Bom, se a gente tirar o acento do primeiro A e botar no último, você troca uma mulher sábia por uma mulher sabiá. A expressão daria a conotação de uma mulher que pia alto. Porque presta atenção, vocês já falam, sim ou não? Sim. Estuda, sim ou não? Trabalha, sim ou não? Vota, sim ou não? Isso, dirige, faz tudo. Por favor, não queiram se tornar um homem. Não queiram. Sabedoria. E como é que você definiria uma mulher sábia? Primeiro, uma mulher sábia, ela vê com mais facilidade que o homem. Pode notar. A senhora vê com mais facilidade. E às vezes avisa seu marido que não te escuta. E depois ele tem que ouvir aquela frase horrorosa. Qual é a frase? Eu te avisei. Isso aí. A senhora vê, sim ou não? Pior que isso, a senhora percebe. O que é pior. Porque o homem vê pouco e não percebe nada. Nada. O nível de percepção masculina é quase zero. Ele até tem uma percepção por alguns assuntos que o interessam, mas o que precisa. Então a senhora vê e percebe. E isso basicamente todas as mulheres têm. Agora está a diferença. O próximo passo. As mulheres sábias veem, percebem e digerem. Elas vão buscar entender o que está acontecendo. A tola não. Viu, percebeu, já parte para o pau. Você está entendendo? E aí seu marido, se ele for macho, ele vai lutar até a morte. Então, não tenta ir para o pau porque vai dar ruim.
digere, planeja, executa e nem aparece. E se uma mulher sábia resolveu a parada, pá, pá, e o marido dela pensa que... Você lembra o Nabal? Uma historinha pouco conhecida na Bíblia, certo? A mulher dele, Abigail, preparou a parada, foi tudo, falou com o rei, e o Davi falou, vou matar a parada toda. Ela foi lá e falou, calma, meu marido, sim, toma isso, tal. Davi falou, eu ia matar todo mundo, dona, mas a senhora salvou tudo. E o marido não soube de nada. Depois ainda morreu de infarto, miserável. Porque nós ainda temos isso. Nós ainda morremos cedo, não vê o José aqui na rádio, pelo menos? Quantas viúvas nós temos aqui? Levante a mão, todas as viúvas. Olha aí com a quantidade de viúva. Sangue de Jesus tem poder. Lembra disso aqui que eu vou perguntar quantos viúvos nós temos aqui no 1000 homens, você vai ver. Não tem nenhum. O bicho ruim de morrer é mulher. Então diga sabedoria. Diga vê, percebe, digere, planeja, executa e não aparece. Isso, mulher gato, é você. É difícil ser uma mulher virtuosa nesse ambiente onde todo mundo quer aparecer. Antigamente você ouvia assim, lembra do Descartes? Lembra o francês, século XVI, filósofo, se é físico, se penso logo, isso morreu. Hoje o sistema é, eu só existo se for visto. Então todo mundo quer aparecer. Então a mulher é discreta. Segunda, pensa num troço poderoso. 1 Pedro, capítulo 3, verso 1. Dá duas informações aqui que eu acho bem interessante. Semelhantemente, vós mulheres, seja sujeita aos vossos próprios maridos. Olha lá, semelhante, vós mulheres, sede sujeita. Sim ou não? Obedeça. Não é o que a Bíblia está dizendo? Sim ou não? É ou não é? Isso, mas presta atenção agora nessa passagem bíblica. Sara não pode ter filho. Chega para Abraão e diz, Abraão, a gente precisa ter filho, que eu já estou numa idade avançada. Então você vai se deitar com a Agar, a egípcia. O Abraão deitou? Sim ou não? Quem mandou Abraão deitar? Quem é que manda em quem? Abraão fala, você não manda em mim? Está na Bíblia, eu que mando em você. Tudo bem que Sara devia ser. Já estava numa idade avançada, Agar, uma garotinha, gostosinha. Beleza, não vou entrar no meio. Deixa esse troço quieto, que isso é para outra mensagem. Mas ele obedeceu, sim ou não? Mas esse texto dá algo poderosíssimo, que só a mulher virtuosa consegue usar. Alguns, para que também, se alguns não obedecem à palavra, sejam pelo porte, né, de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. Uma das coisas mais poderosas que uma mulher pode usar nessa vida para um homem é o silêncio. Uma mulher sábia e silenciosa, o marido dela fica louco. Ela tem o respeito do marido, admiração. O que essa praga não está falando? Isso está pensando o quê? Porque enquanto você está falando, ele sabe o que está no seu coração. Mas quando você cala essa boca, nós fica doido. Está muito quieta, está muito quieta, está muito quieto. Parece até traficante de morro. Morro está muito quieto. Está muito quieto, vai ter invasão. Outra coisa que todo homem ainda está tentando entender
O que é o tal do apoio? Pô, toda mulher está com isso na boca. Você não me apoia, você não me apoia. Porque se você me apoiasse, eu estava muito mais longe, porque é falta de apoio. Pô, vocês são deficientes, é isso? Apoio, apoio, mulher rica que tem apoio, mulher pobre que apoio, mulher bem resolvida que apoio, 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 apoio. Eu estou quase virando a Caixa Econômica, apoiando. Aí, né? Falei com a minha mulher que trouxe esse apoio, você não me apoia, não me apoia? Você está rindo de coisa que faz um homem chorar. Outra coisa que é poderoso, minha filha, o tal do sexo. Uma mulher sábia, calada e do cerol, a senhora não está entendendo. Eu não vou falar mais não, você viu o que ela fez? Aquilo ali é pornografia, não. Obrigado pela parceria. Muito obrigado. Ai, Jesus. Olhe para mim. Oh, preste atenção. Escute o que eu vou falar. Demonizaram algumas palavras ao longo da história da humanidade. E uma delas foi sexo. Demonizaram política, demonizaram dinheiro, estão demonizando família. Coisas que nunca tiveram problemas espirituais, que foram criadas para servir o homem, para ser bênção. Então é importante, não estou, pastor, o senhor está querendo dizer que eu tenho que ser uma prostituta? Isso, não estou falando nada disso. Estou falando que a senhora pode ser poderosa na cama. Isso. Tem alguma coisa de errado no que eu estou falando? Não. Estou falando, amor, diga para mim, sexo tem que ser limpo, puro e prazeroso. É isso aí, não estou falando de ser egoísta, não. Deixa eu falar uma coisa para a senhora, eu sei que vai chocar, mas eu vou embora, o pastor daqui é ele, e ele é doido igual eu. Você vai ver o que ele vai fazer no final. Deixa eu falar uma coisa para a senhora. O sonho de todo homem, o sonho, fala comigo assim, o sonho de todo homem é ser estuprado por sua esposa. Pensa, você falando para o seu marido, deita e cala essa boca. Eu nem vou olhar mais para lá, eu não vou falar mais nada, porque senão eu não vou conseguir. Volta aqui que eu estou terminando. Você consegue entender? Eu não estou falando de pornografia. A Bíblia diz que sem santificação, ninguém verá Deus. Então não estou banalizando nada. Eu só estou dizendo que se a senhora for sábia, silenciosa, eu não vou falar para ela não fazer. Pronto. Agora, você quer levar o demônio para sua casa? Fique à vontade. Você quer dizer que seu casamento tem problema porque eu tenho um demônio lá? Então tá bom. Quem sou eu para dizer? Eu não moro lá, se você que mora lá acha que tem um demônio em você, um demônio no seu marido, um demônio nos seus filhos. Se você quer criar esse perfil, se o seu modelo mental é esse, eu vou respeitar. Mas é importante que você entenda que quando um homem vê numa mulher, aliás, não o homem, quando o mundo em si, seja ele físico, emocional, psíquico, com todas as substâncias que são despejadas no nosso cérebro para formar determinadas situações, ou espiritual, encontra uma mulher sábia, diminui o número de palavras e se torna mais assertiva. Põe
o tom de sua voz, nem baixo demais, para não ser ouvida, nem alto demais, para que não seja respeitada. Quando ela descobre o valor do silêncio, quando é uma mulher casada, e aí eu falo para as casadas, e entendem o valor e a posição que o sexo ocupa na mente de um homem, minhas irmãs. Você sabe, uma das coisas que o homem mais gosta nessa vida, nem ele sabe que gosta e pensa que quem gosta é mulher. Toque. Homem ama ser tocado. Ama. Toque seu homem. Ele está sentado, mexe no ombro dele e veja. Se ele estiver meio sentadinho assim, ó, vem assim, encosta a mão e faz uma massagem. Ó. A fêmea dele está tocando ele. Entra no carro, experimenta, entra no carro. Seu marido senta para dirigir, enfia a mão por trás da cabeça dele e faz assim, ó. E segura no banco, que o bicho... Lá vai o bicho. O bicho fica doido. Pastor, como é que você sabe que ele gosta de toque? Porque ele quer tocar, mas não tem habilidade. Já notou que seu marido não é bom de toque? Toca no lugar errado, na hora errada. Às vezes a senhora está lavando louça, vem ele por trás e faz assim, ó, vê se tem cabimento. A senhora fala, para, você só pensa nisso? Olhe para a cara dele, ele não está pensando em nada. Ele só estava tocando. Te deu um tapinha. Para! Mordeu o seu pescoço. Ele está mostrando o valor do toque. Toque seu homem. Silenciosa. Sorrateira. Sábia. E altamente prazerosa. A senhora nunca mais terá um homem, terá um escravo. Termino, Provérbios 31, verso 11. Uma mulher dessa, olha o que diz a Bíblia. O coração do seu marido está nela confiado. Assim, ele não necessitará de nada, ó, nenhuma fazenda lhe faltará. Sangue de Jesus tem poder. Se isso tiver gravado, Felipe, leva para sua mãe, para minha mulher escutar. Eu estou brincando com vocês de falar a verdade. Hoje eu tenho lidado com relacionamentos, ajudo pessoas a construírem relacionamentos fortes e saudáveis, entenderem as diferenças, entender os conflitos de interesse, entenderem o controle e beneficiamento de resíduos, porque tudo aquilo que acontece num relacionamento, mesmo depois que acontece, deixa alguma coisa. Alguns desses resíduos são orgânicos, são coisas que acontecem e uma semana depois já passou. Alguns não são orgânicos, não são biodegradáveis. Ou você recicla eles, ou eles vão ficar lá por longos tempos causando problemas. Essa é uma conferência que pode mudar a sua vida para sempre. Porque hoje você ouviu tudo isso e é você que decide. Se quer ser, pastor, como é que eu sei que eu sou sábia? Silenciosa, prazerosa. Planeja, executa. É alguém que as pessoas podem confiar. Feche seus olhos. Quero só fazer uma oração. Deixa eu te dar uma informação aqui agora que eu quero que você pesquise. Você sabe o que é coeficiente de inteligência? Sabe? Isso. É o poder cognitivo que uma pessoa tem
de assimilar uma informação. Eu tenho 2 netos. Meu mais velho, Miguel, tem 5 ou 6, Lipe? 6. Laura tem 3. Se eu perguntar ao meu neto Miguel qual é o braço direito dele, ele sabe qual é. E sabe diferenciar o direito do esquerdo. Se eu perguntar à minha neta a diferença do braço esquerdo para o direito, ela não sabe. Porque o poder cognitivo da minha neta ainda é baixo demais para entender. Se eu perguntar meu neto e colocar uma cor branca e perguntar a ele, ele vai saber me dizer que é branco. Se eu perguntar ao meu neto e colocar a cor preta, ele vai me dizer que é preto. Mas se eu perguntar ao meu neto como eu faria para conseguir a cor cinza, meu neto não tem cognição para entender que se ele pegar um pouco do preto e jogar no branco, fica cinza. No ranking do QI, algumas instituições colocam o brasileiro em 93º lugar, o que indica que a capacidade do brasileiro de entender as informações que recebe é muito baixa. E talvez por isso pessoas tenham tanta dificuldade de transformar informações em comportamento. Não tem a ver com o diabo, não tem a ver com a falta de interesse, tem a ver com desenvolvimento. Hoje eu falo muito para pastores e mostro muitos frustrados com pouco índice de transformação e de mudança em quem lhe ouve e simplesmente, e ainda é pior, as pessoas têm dificuldade de entender e alguns oradores ainda tentam dificultar o entendimento para oferecer aos seus ouvintes uma boa impressão de si. Eu aconselho você, invista na sua mente, porque Romanos 12:2 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você descubra qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Fica só como informação. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por tudo aquilo que já ouvimos e vimos neste lugar. Que nada se perca, que seja como uma colcha de retalhos, onde todas as informações de todos aqueles que passaram por aqui, eu vi a Daniela, eu vi a Fernanda, eu vi o Emerson, o pastor Jorge, Pai, todos nós estamos contribuindo para essa trama de informações, Pai, de orações, que busca conduzir a vida das tuas filhas para um outro patamar. Por isso, toma cada mulher em tuas mãos, toma seus lares, suas famílias, e nós deixamos uma palavra de bênção para elas nesta noite. Te damos graças por tudo, em o nome de Jesus. Você pode dizer amém e aplaudir o Senhor?